E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade a uma série que nós já demos início aqui no canal sobre os sacramentos, e agora nós falaremos aqui um pouco sobre o batismo. Não saia daí que o vídeo de hoje vai lhe ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Bom, já que estamos falando sobre o batismo, é interessante trazermos aqui o conceito de batismo, o que seria o batismo, propriamente dito. E podemos dizer que o batismo ele é um sacramento instituído no Novo Testamento para permitir que pessoas que professem fé em Cristo tanto simbolizem em suas vidas ali o que tem de fato ocorrido em seus corações, que seria a purificação do coração, a remissão dos pecados, como também o batismo ele funciona como uma maneira de fazer com que a pessoa ela adentre na igreja visível, porque é até interessante que você saiba disso. Existem dois tipos de igreja: uma igreja visível, que é aquela que você vê, que são os irmãos ali que você encontra nos domingos na igreja, e a igreja invisível, que é composta por todos os salvos, aqueles que vêm crendo hoje e aqueles ainda que irão crer no futuro. Seria esse conceito. Então, o batismo ele funciona assim, tanto para simbolizar algo que ocorre no coração, ou seja, a remissão de pecados. E aí nós podemos citar alguns textos que nos trazem essa ideia de lavagem do coração, lavagem da alma, um lavar regenerador do Espírito Santo. Textos em que você encontra esse conceito, como por exemplo, Tito capítulo 3, versículo 5, que nos diz: Cristo nos salvou mediante um lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Disto nós podemos perceber. Também outro texto que nos traz essa ideia é Atos 2:38, em que Pedro ali diz que aquelas pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento deveriam crer e serem batizadas para a remissão dos pecados. Então, podemos entender esse conceito do batismo simbolizar uma lavagem, essa conversão ou a remissão dos pecados. E aqui, um breve comentário, que nós não podemos crer que a água em si ela tem algum poder. Como eu estou colocando aqui, é um símbolo, é algo que simboliza uma realidade espiritual e não a água em si que lava o pecado, como por exemplo afirmam os católicos. Eles acreditam que a criança, quando é submetida à cerimônia do batismo, ela tem naquele momento os seus pecados lavados, o que não ocorre, não é a água em si que lava, mas é a ação do Espírito Santo nos nossos corações. Outra coisa, como eu falei anteriormente, seria a inclusão da pessoa na igreja visível. E aí nós podemos tirar, por exemplo, isso de um texto que se encontra lá em Atos, capítulo 2, versículo 41, em que nos diz ali que quando da pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas creram e ali houve um acréscimo na igreja naquele dia, ou seja, a inclusão na igreja de quase 3.000 pessoas. E também é importante falar que, segundo a própria orientação de Cristo, lá em Mateus 28, versículo 19, que esse batismo ele deve ocorrer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas lembrando aqui que no outro vídeo lá, e aqui você vai ter a referência desse vídeo, o link, nós falamos sobre uma substituição que ocorreu. É que o batismo ele não é algo totalmente novo. Ele tão simplesmente substitui no Novo Testamento a circuncisão que era praticada no Antigo Testamento. E você se pergunta agora, como é, Irã, que você afirma isso? Por que eu tenho que crer que o batismo ele substitui a circuncisão lá do Antigo Testamento? Você pode chegar a essa conclusão fazendo pouquíssimas perguntas e você vai perceber realmente que o batismo ele funciona aí como uma substituição da circuncisão. Assim como eu falei no vídeo sobre Páscoa, a ceia do Senhor ela é agora uma substituta da Páscoa que era ali celebrada no Antigo Testamento. Então vamos a essas perguntas. Como nós podemos chegar a essa conclusão? Primeiro, qual era o significado da circuncisão lá no Antigo Testamento? Seria ela somente o corte do prepúcio daquela pessoa que adentrava a comunidade de Israel? Ou ela significava algo mais? Ela apontava para uma realidade maior do que tão simplesmente o corte ali do prepúcio? Bom, lhe respondo, Você pode ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que vai nos falar sobre uma circuncisão no coração. Lá diz que o Senhor circuncidará o teu coração para o amares. Então ali o conceito de circuncisão não é somente o corte. O corte em si da carne aponta para essa realidade, para uma circuncisão no coração, para que a pessoa ame a Deus. Ou seja, a circuncisão no Antigo Testamento significava conversão, remissão de pecados, lavagem ali regeneradora, assim como o texto que eu citei aqui anteriormente. E qual é o significado do batismo no Novo Testamento? Podemos dizer que também o batismo no Novo Testamento significa essa circuncisão do coração, assim como a circuncisão significava isso no Antigo Testamento. Então, o batismo significa também conversão,
lavagem de pecados. Isso nós vemos nos textos que eu citei aqui, em Atos capítulo 2, versículo 38, Tito capítulo 3, versículo 5, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, lá circuncisão significava conversão, significava a circuncisão do coração para que a pessoa amasse a Deus, cresça em Deus. E aqui no Novo, batismo também significa a mesma coisa. É a remissão de pecados, é a pessoa amar a Deus, é a conversão do coração, a regeneração do coração. Outra pergunta que podemos fazer é acerca da maneira como se procedia quando uma pessoa ela cria lá no Deus de Abraão. Como é que ela fazia para entrar na comunidade de Israel? Circuncisão. Era assim que a pessoa entrava na igreja do Antigo Testamento e começava a fazer parte dela. Ela tinha que se circuncidar, ainda que adulta fosse. E como é que no Novo Testamento a pessoa faz para ela entrar na igreja de Deus? Ela entrar na congregação, enfim, dos santos. O que é que ela tem que fazer? Se batizar. Não é diferente. Se lá no Antigo Testamento a pessoa para entrar na comunidade de Israel, na igreja do Antigo Testamento, ela precisava se circuncidar, agora aqui no Novo Testamento, para que a pessoa adentre também na congregação, na igreja visível, ela tem que se batizar. Veja que não muda muito. O conceito é praticamente o mesmo, só muda o símbolo, a forma, em que lá tinha-se o derramamento de sangue, como se fala, um sacramento cruento, que envolvia derramamento de sangue. E aqui no Novo Testamento é um sacramento incruento, não envolve sangue. Nós sabemos ali, pela leitura de Hebreus, que não precisa mais haver derramamento de sangue. Cristo derramou seu sangue uma vez por todas, não sendo mais necessário que mais sangue seja derramado. Portanto, por essas breves perguntas e questionamentos aqui que eu mostrei para vocês, nós podemos concluir que realmente houve essa substituição de no antigo ser a circuncisão e agora, entrando no novo, passa a se adotar o batismo e não mais a circuncisão. E aí, eu posso até citar um texto aqui interessante em que nós vemos essa clara alusão e essa substituição que se encontra lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. E aqui eu gostaria de ler para vocês mesmo, porque é um texto, na minha opinião, muito esclarecedor acerca desse assunto e da evidente substituição da circuncisão pelo batismo no Novo Testamento. Vejamos o que diz o texto. Verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Veja, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Então vemos o batismo mesmo ser chamado de circuncisão de Cristo. Ora, será que há uma outra passagem bíblica que nos mostre tão claramente esta verdade? De que realmente essa substituição ocorreu? No Novo Testamento, o batismo ele não é algo exclusivamente novo, mas ele veio em substituição à circuncisão que era praticada lá no Antigo Testamento e que os objetivos tanto do batismo quanto da circuncisão são os mesmos. Como eu falei aqui, tanto a questão da simbologia, de significar conversão, quanto também no aspecto de inclusão na igreja, de inclusão na comunidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem nos chamar aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para perguntar alguma coisa. E também não se esqueça de se inscrever no canal. É importante também você ativar as notificações para que você fique informado de todos os materiais que nós estivermos aqui publicando aqui no canal. Obrigado, eu espero que você tenha compreendido. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.